Boa tarde a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento de junho de 2026 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Joy Center Assunção. Entrada dos oficiantes. Oferendas. Oração do culto mensal. Ó Deus, Senhor e Criador do Universo, que estais assentados neste altar, perante vós, em profunda reverência, elevamos esta oração. Neste significativo dia em que realizamos solenemente o culto mensal de agradecimento, reunimos-nos à vossa presença e depositamos as oferendas para manifestar nosso mais profundo sentimento de gratidão pelas constantes bênçãos e proteção que nos tendes concedido. Gratos pela permissão de participar da grandiosa obra de salvação do mundo, comprometemo-nos a dedicar cada vez mais a concretização da vossa excelsa vontade, centrados na diretriz. Ajudar as pessoas a dedicar na construção do paraíso terrestre, por meio das práticas messiânicas, é o caminho de nossa salvação. Rogamos que aceiteis esta oração e que, iluminados por vossa intensa luz e guiados pelos ensinamentos de Meixo Sama, possamos encaminhar pessoas e juntos participar da construção do paraíso terrestre, somando expressivos méritos. Assim, nos dirigimos humildemente. Oração Amado Shimarito, oração Zen Sandi e oração messiânica.
高間原に感づまります。かもろぎかもろみのみこともちて、すめみよやかむいさなぎのみこと、つくしのひむかの立ち花の、おどのあはぎはらに、みそぎ払いたも時になりませる。払いどの神たちもろもろのまがごと罪けがれを払いたまえ清めたまえとまおすことのよしを天津神国津神青よろずの神たちともに雨の淵駒の耳振り立ててきこしめせとかしこみもまおす。うやうやしくおもんみるに、せそんかんぜおんぼさつ、このどにやもらせたまい、こみょにょらいとげんじ、おしんみろくとかし、うせのみかみとならせたまいて、大千三千世界の三毒を召し、五濁を清め、約千万億一切通常の大念願、光明寿楽英語の十法世界をならしめて、ご不寿の狂いなく、吹く風だもならすなき、広くのみを見たもう、無量無辺の大慈悲に、天まらせつも祭ろいて、粗悪邪法改まり、やさりうじんも下脱なし、諸善無信ことごとく、その志をとぐるなり、三千草木ことごとく、三神のいとこになびかいて、近所中魚の末までも、皆そのところへざるなし、まさにこれしびじそ世界にて、太陽瓶河空に舞い、14天にたなびけば、万家福井口に訓じ、神殿行黒そそり立ち、うせの宮方かすみつつ、黄金のいらかさんさんと、日に照りえず光景は、天にも天国楽どなり、五国実りて蔵に満ち、砂鳥豊かに雨がした、生きとしけるもろもろの、えらぎにぎわう声は、つつうらうらに満ち渡り、国と国との境なく、人草たちの憎しみや、いさかいごとも夢と消え、異天使界をしなべて、広くの御手に帰通され、人事の身胸に抱かれん、我らが日々の世行にも、領地をたまい神格を、せしめえは富栄え、弱々長く無役に、
Gentokuko Kashane Shashe, Fukujukai Muyo no Daikudoku, Kare Shashe Tamae Mashima Seto, Nenenju Shinge Jatonshu, Kifukurai Hainegima Osu. Mirokuo Mikami Mamori Tamae Shaki Hae Tamae, Mirokuo Mikami Mamori Tamae Shaki Hae Tamae. Oshie Mioya no Shinokami Mamori Tamae Shaki Hae Tamae. Oshie Mioya no Shinokami Mamori Tamae Shaki Hae Tamae. Kannagara Tamachi Hae Mase, Kannagara Tamachi Hae Mase. Ó Supremo Deus, Criador e Doador de toda a vida, ó Supremo Deus, Criador e doador de toda a vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao fim. Estais liberando vossa luz para vivermos a gloriosa nova era a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiar ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e ministrar a vossa luz. Seja o nosso espírito e corpo iluminados e purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos veículos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Possa o vosso plano ser concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Salmo Plano Divino.
Por gentileza, queiram sentar-se. Leitura de ensinamento. Relato 7. O alvorecer no Monte Nokogiri. Certo dia, em 1931, Meishu Sama recebeu a seguinte revelação divina: vá ao templo Nihonji, situado em Boshu. Imediatamente, ele nos relatou o acontecido. Felizmente, como um de seus discípulos era amigo íntimo do bonzo Tanaka, responsável pelo referido templo, a ida ao Nihonji ficou logo acertada. Na época, mensalmente, Meishu Sama costumava realizar sessões de poesias, seja em locais de belas paisagens ou por ocasião de idas a templos. Assim, durante aquela viagem, também haveria uma sessão. Meishu Sama residia em Omori e, no dia 14 de junho, a comitiva, composta por 28 pessoas, deixou a estação de Ryogoku e seguiu de trem até a estação Rota. À noite, subimos o Monte Nokogiri e chegamos ao templo Nihonji. Naquela noite, Meishu Sama e o bonzo Tanaka conversaram até tarde. Nós, da comitiva, fomos muito bem recebidos e, após momentos bastante agradáveis, fomos descansar. Cochilamos um pouco e acordamos de sobressalto com o chamado em voz alta. 3h da manhã. Fizemos os preparativos e partimos, ainda no escuro, de lanterna na mão, rumo ao topo do monte. No meio do caminho, o céu começou a clarear, mas nada enxergávamos devido ao forte nevoeiro. Esperávamos a alvorada, quando, finalmente, os primeiros raios despontaram a leste e o sol se levantou por entre a neblina. Conforme esta se dissipava, íamos avistando a região onde, antigamente, localizavam-se os 8 antigos feudos da região de Kanto, além do monte Kiyosumi, que for escalado por Nichiren. Não há como exprimir a sensação misteriosa e sublime daquele instante. Sentíamos-nos no céu e entoamos com Meishu Sama a oração a Matsumoto e a oração Kamigoto, com uma voz de alegria surgida do fundo do coração. Ainda hoje, recordo-me do frescor daquela manhã. Nesse momento, Meishu Sama recebeu a revelação sobre a transição da noite para o dia em âmbito mundial. Ao mesmo tempo, fora-lhe outorgada uma grandiosa missão. Posteriormente, ele nos falou a esse respeito. Por Nidai Sama, Reminiscências sobre Meishu Sama, volume 1. Retirada dos oficiantes. Luz do Oriente.
Palavras do responsável, missionário Fábio Dantas da Silva. Boa tarde. Todos bem? Quem está aí fora está escutando bem? Que bom. Que gostoso hoje o ensinamento, né? Pareceu uma história contada, né? Fico imaginando como foi aquele dia, né? A parte mais agradável é 3 da manhã, aí você tendo que acordar para escalar um monte, né? Imagina naquela época que não tinha energia elétrica, era na lamparina, né? Mas imagina o sentimento das pessoas em subirem o Monte Nokogiri, em entoar a Masnorito, né? Com esse sentimento que foi falado no ensinamento, né? Muito bom. Parabéns por se permitirem vir ao culto mensal de agradecimento do mês de junho. E primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os dedicantes que desde ontem prepararam a nossa unidade para celebrar o culto mensal de hoje. Ontem os dedicantes lavaram o chão da nave, tiraram as cadeiras, lavaram o banheiro, entre muitas outras dedicações de Mitamamigaki. Dá trabalho, sabia? Alguém já dedicou aqui em Mitamamigaki em Dedikuto? Mas é gostoso, né? Aí o seu Júlio colocou uma música ali diferente, estava bem gostoso o dia ontem. Mas eu tenho certeza e senti o amor de cada dedicante que ofereceu o seu servir, o seu tempo para Deus e Meishu-sama e para receber todos nós aqui na nossa unidade, na casa de Meishu-sama. Também agradeço aos dedicantes de oferendas, oficiantes, som, locução, servir, cantina, recepção, enfim, todos os dedicantes. Por favor, né, gente? Vamos dar uma salva de palmas para eles? Obrigado. Convido também todos para apreciarem a nossa ikebana. Vocês já olharam ela hoje ou não? Olhem para ela agora. Observem bem a ikebana do altar. Elas estão olhando para vocês. 3 girassóis aqui, ó, apontado, olhando para o sol. O girassol busca o sol, né? Vocês são o sol hoje aqui, né? Elas estão ali, ó, querendo te exibir. Né, Fabiola? Obrigado, viu, professor? Aproveito também a todos para integrar-se aos times dos dedicantes, tanto do culto mensal, quanto das dedicações diárias. Por favor, prestem muita atenção no que eu vou falar, principalmente a partir de agora. E eu espero que realmente toque a alma de vocês, tá bom? Pode ser? Meishu-sama ensina que dedicar
é uma prática que também ajuda na elevação do nosso espírito e de nossos antepassados. É um trabalho voluntário que exige apenas uma coisa. É voluntário, né? Vocês são obrigados, vocês recebem salário, ou é voluntário mesmo? É voluntário, né? De coração, né? Só que fazer essa dedicação, esse trabalho voluntário, não é difícil, ele exige só uma coisa. Vocês sabem o que é? Amor. É isso mesmo. Parabéns, Ana Cleide. É amor dágio, né? Vontade de ser realmente altruísta, de fazer o bem para o próximo. E é graças a essa dedicação que essa unidade e todas, né, Brasil afora, funciona diariamente para servir aos senhores mesmos, aqui, ó. E há muitos que ainda virão para se encontrar com Meixo Sama. Afinal, nós temos um paraíso terrestre para construir. Portanto, eu peço que vocês reflitam profundamente sobre isso, sobre dedicação. Pode ser? Vamos falar bastante de dedicação hoje. Eu, Fábio, eu agradeço demais esta casa, esta unidade, pois temos um Zorei Center próximo e não precisamos nos deslocar para mais longe. Então, nunca se esqueçam ou deixem morrer esse sentimento de gratidão. Pelo menos enquanto eu estiver aqui, eu sempre vou estar, né, periodicamente relembrando vocês desse sentimento, né? Está fazendo quase um ano, né, agora, né, de um momento difícil que o Assunção passou no ano passado, né? Esses momentos difíceis a gente lembra forte dentro da gente. Só que a gente é ser humano, né? E aos poucos a gente vai esquecendo as coisas boas que vão acontecendo. O que é ruim a gente sempre lembra, porque dói mais, né? E o que é bom a gente tende a esquecer. Então vocês não esqueçam, a vitória de vocês para essa casa está aberta hoje. Tá bom? É muito sério isso. Não deixe esse sentimento de gratidão morrer jamais. Tem que pensar sempre em expandir, expandir, expandir. Tá bom? Preciso relembrar, né, como eu falei, senão a gente esquece. Então, guarda, tá? De novo falando. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre dedicação. Vocês deixam? Deixa mesmo? Tá meio fraco isso aí. Não? Então tá bom. Pelo amor de Deus, vocês não vão ficar bravos comigo, com o que eu vou falar. Agora, talvez eu pegue um pouco pesado. Ou cutuque algumas feridas aí. Mas é muito importante, é para o bem de cada um, tá bom? Não é nada direto para ninguém, tá? Pelo amor de Deus. É realmente para cada um sentir a importância da dedicação. Tá bom? Se alguém ficar de bico comigo depois, ó, vai apanhar. Agora me chamaria de fala. É brincadeira, é mais fácil eu apanhar, né? Mas falando sério. Primeiro uma pergunta. Vocês acreditam em Deus? Vocês realmente acreditam em Deus? Muitas vezes, em momentos de apuros, de purificações, nós pedimos para Deus olhar para a gente, nos conceder uma graça ou uma resposta. Enfim, fazer pedidos como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Vocês concordam? Nós sempre queremos que Deus sempre lembre da gente, de nós, e que cuide de nós o tempo todo, que Ele tenha tempo para nós, não é verdade? Então, qualquer coisinha, ai meu Deus, se eu ganhasse na loteria, ai meu Deus, se eu conseguisse reformar minha casa, meu Deus, eu estou doente, estou purificando com isso, não é? Aí você imagina, né, quantos bilhões de pessoas clamando por Deus, né? Mas, isso é a gente falando, pedindo para Deus, né? Mas e o contrário? Reflitam profundamente nas perguntas que eu vou citar a partir de agora. É para você mesmo, tá? Cada um de vocês. Você tem tempo para Deus? Você cede algum tempo do seu mês, da sua semana, do seu dia para servir a Deus? Quanto tempo? Você acha que esse seu tempo hoje de dedicar é suficiente para servir a Deus? Você tem algum tempo que poderia estar dedicando para Deus,
mas está trocando este tempo por alguma coisa que não vai gerar valor nenhum para a sua vida material e espiritual? Vocês já pensaram, fizeram essas perguntas ou não? Eu quero que vocês saiam daqui se questionando isso. Depois escutem, né, lá no YouTube essa palestra de novo, para gravar mesmo, tá bom? Porque a coisa tá séria. E se Deus virasse para você e falasse o seguinte: agora eu não tenho tempo para você, tenho outras coisas para fazer. Sinto muito pela sua doença, sinto muito pelo seu conflito, sinto muito pela sua dificuldade financeira. Não tenho tempo para cuidar de você, que é meu filho. Prefiro ir me divertir um pouco. Já pensou se Deus falasse isso? Pesado, né? Como vocês se sentiriam? Não precisam brigar, não precisam responder. Tá bom? Mas é pesado, né? É mal, né? Nosso pai fala assim, se vira, difícil, né? Mas quando pedimos a Deus, né, mas não colaboramos com Ele, acontecem muitas coisas sérias. Sabem o que são essas coisas sérias? Dá para vir na mente algumas coisas, né? Só que quando a gente faz isso, na verdade nós estamos invertendo e transgredindo a ordem, pois estamos nos colocando no lugar dele, querendo que Deus se submeta a gente, a nós. E ao contrário. Né? Será que Deus fica feliz com esse tipo de pensamento e postura, né, de a gente querer que Ele se submeta a gente? O que vocês acham? Não, né? Eu também acho que não. Afinal, nós é que temos que servir a Deus. Ele é o chefe e nós os subordinados. Consequentemente, pela lei da causa e efeito, e da lei espírito precede a matéria, a nossa purificação, ao invés de amenizar, ela vai o quê? Se intensificar, pois estamos agindo de forma que vamos gerar mais nuvens espirituais. Então imagina, você está purificando, e aí você não atua conforme a vontade de Deus, você vai realmente intensificar a purificação, mas não para se livrar dela, você está acumulando mais mácula. Né? Ou seja, a purificação aumentará, não simplesmente porque estamos limpando máculas, mas sim porque estamos acumulando mais máculas. Por isso a importância do servir, a importância de dedicar. Temos sempre que estar conectados com Deus, estar casados com Deus, mesmo que purificando. É igual a casamento. Né? Quem é que já casou? Que bom, muita gente nunca casou. Casem, é bom também, viu? Mas é igual casamento, na alegria e na tristeza, no amor e na doença. Tá difícil, né, Marcela? Gente, a Marcela, né, todo mês ela está ali. Qualquer coisa procurem a Edneia, que é a coaching dela, tá ali atrás. Tá bom? Brincadeira, Marcela. Então, gente, e aí que tá, é melhor dedicar, é melhor atravessar a purificação servindo a Deus, dedicando, dentro da igreja, fora da igreja, mas aqui a gente está mais protegido aqui dentro, né? Recebendo de orei, dedicando, né? E Meishama, ele falava uma frase que é assim: venham até mim mesmo que se, quem sabe, arrastando. Alguém já veio se arrastando para cá ou não? Cleide, quem mais? Tem mais gente. Nice, Dona Keiko, Ministra Nilvanda, eu mesmo, Fabiola, acho que todo mundo, né? Só que aí eu tenho certeza, né, que vocês já alcançaram graças com essa prática, né? Eu já alcancei muita graça vindo me arrastando também, a pé, de qualquer jeito, né? E eu tenho certeza que muitas graças aconteciam e acontecem até hoje. Mas também tenho certeza que muitos já se esqueceram dessas graças, né? De novo, aquilo que eu acabei de comentar. Muitos esqueceram e muitos não. Mas a gente, como somos seres humanos, egoístas, muitas vezes a gente lembra do que é ruim e esquece o que é bom, né? Puxa na memória coisas que vocês conseguiram se arrastando, né? Tenho certeza que não foi pouco.
Então fica uma dica. Está purificando? Vem dedicar. Não está purificando? Vem do mesmo jeito. Assim estaremos colaborando com Deus na construção do paraíso terrestre e ao mesmo tempo elevando o nosso nível espiritual e material, além de levar luz aos nossos anos. Isso. Vocês me perdoem se eu cutuquei alguma ferida ou não? Mas é verdade, não é? Eu converso muito, mas muito com o Meisama, tanto que eu acho que ele até tem raiva de mim às vezes. Só que ele me pediu para falar essas palavras para os senhores. Também porque precisamos construir o paraíso terrestre. Né? Quando a gente vai escrever uma palestra para o culto, né, Missão Ivandar vai poder falar muito bem. Pelo menos comigo é assim, né? Às vezes não tem inspiração nenhuma, né? Não sabe nem o que vai falar. Aí eu costumo ministrar o Tujurei primeiro para purificar meu espírito, né? E aí eu peço para mim chamar a intuição. Aí flui. Às vezes em meia hora eu já escrevo tudo, né? E realmente assim foi o que veio assim forte para falar para vocês, tá bom? Vocês têm convicção de que nós é que devemos construir o paraíso terrestre? Tem ou não? A gente fala que sim, mas na verdade, não. Porque é uma obra muito, mas muito grande, a fugir da nossa dimensão. Né? A gente acredita, mas a gente talvez ainda não sinta a verdadeira importância disso. Por isso estou falando tudo isso. Tá bom? Pegando esse gancho, eu vou falar um pouquinho agora sobre o paraíso terrestre. Pode ser? Em que dia mesmo que Meisama recebeu a revelação da Era da Noite para o dia? Quem sabe? Isso, 15 de junho de 1931. 15 de junho. 15 de junho. Né? 15 de junho. Dia 14 é o dia do culto no solo, foi por isso. Então tá certo, tá errado não. Foi o dia 15. Na verdade, o dia 14 de novembro, né, eles foram ao templo, né, budista, né? Aí o Bonzo Tanaka, que acompanhou o Meisama, né, subiram, né, no dia 15 de madrugada às 3 da manhã. Eu acho que quando for véspera de culto mensal, na verdade é de culto mensal, 3 da manhã eu vou ligar para cada um. Hoje é culto mensal! Tá bom? Mas falando sério, assim, essas revelações sobre o paraíso terrestre, elas são antigas, bem antigas, desde antes da Igreja Messiânica Mundial, desde antes de Meisama existir. Porque é um tema que ele é falado por diversas religiões e diversos profetas ao longo de milhares e milhares de anos. Todavia, o que era falado por esses profetas, né, por essas religiões, é que esta seria, né, na verdade, é a vontade, é o plano de Deus. Mas nunca ninguém, nenhuma outra religião, sequer começou a pragmatizar esse tema. Não teve ninguém que bateu no peito e falou, eu vou construir o paraíso terrestre. Só tem uma pessoa, pelo menos na história que eu conheço, que falou isso. Vocês sabem quem foi? Meisama. E aí, em dezembro de 1926, né, Meisama, em uma das revelações que ele recebeu diretamente do Supremo Deus, ele recebeu a missão de arquitetar a construção do paraíso terrestre. Ali, ele viu tudo que precisava ser feito. Deus revelou ali para ele o passado, presente e futuro de todo mundo. Isso foi uma das revelações que ele teve antes de 31, tá? Essa foi em dezembro de 1926. Quem estava nascido nessa época aqui? Você estava indo. Pode ser que será uma encarnação naquela época, hein? Vai saber. Você lembra bem como foi? Bom, e aí, como disse no ensinamento, que escutamos há pouco, no dia 15 de junho de 1931, ao subir o Monte Nokogiri com 28 discípulos, Deus revelou a Meishu-sama que esta era a data
em que começaria efetivamente a construção do que chamamos na Igreja Messiânica de construção do paraíso terrestre, o mundo de Miroco, um mundo isento de doença, pobreza e depois dessa data, ao longo dos anos, né, da missão de Meishu Sama, ele idealizou a construção de protótipos, modelos do que seria o paraíso terrestre. Este protótipo nos mostra a construção de belos jardins, onde se nota a harmonia da grande natureza com a arquitetura civil construída pelo homem. Aí eu pergunto para vocês conhecem algum protótipo desse paraíso ou não? Quem não conhece? Isso, solo sagrado. Pois é, nós temos o solo sagrado de Guarapiranga, além do solo sagrado do Japão. Quem sabe o nome deles? Bolão, vamos lá. Hakone e Kyoto. Além do solo sagrado da Tailândia, né? E a gente ainda precisa construir muitos solos sagrados. Tem um que é nos Estados Unidos, que Meishu Sama fala que o mundo viraria paraíso, ou tudo tivesse concretizado quando o solo sagrado fosse construído também no solo sagrado, nos Estados Unidos. Não é isso, né, ministro? Ainda lembro. Mas o paraíso vai muito além de construção. Vocês sabiam, né? Precisamos inicialmente tornar a nossa sociedade uma grande civilização, onde neste paraíso habitarão pessoas de bem. Neste paraíso não tem espaço para doença, pobreza e nem conflito. Não tem espaço para uma cultura selvagem, nem semi-selvagem, como Meishu Sama ensina. Não tem espaço para reclamações, para situações que transgridam a ordem, para palavras que vão machucar e ferir outras pessoas, e para pessoas também, né, não tem espaço para pessoas que se acham dona da verdade. O dono da verdade é Deus. Então saibam que Meishu Sama confiou a cada um de vocês que se aprimorem para serem salvos e úteis para o mundo que está por vir. As purificações, elas estão aumentando justamente para que nós possamos queimar as nossas máculas, né? Aperfeiçoar o nosso sentimento e termos a permissão de, nesta ou em outras vidas, podemos nos tornar dignos de tornar habitantes do paraíso terrestre. Não temos muita escolha, não. Ou mudamos e nos elevamos para nos elevar, né, nos tornar dignos de ser salvos e habitar esse paraíso, ou nossas almas serão extintas para sempre. Já pensou a alma extinta? É pesado, mas é verdade, né? Tem lá aula de nível 1, né? As três camadas, né? Os três planos, superior, intermediário e inferior. E à medida que o paraíso vai se concretizando, que o 15 de junho vai chegando, né? Essa luz vai intensificando e as camadas mais baixas do nível espiritual vão se extinguindo. Então aquele espírito que está em nível inferior vai deixar de existir, não reencarna mais, acabou. Por isso que a gente tem que dedicar. Desculpa, né? Pesado, mas queria que vocês conscientizassem isso, que essa obra não é brincadeira, é muito séria, tá bom? Desculpa o juízo final aqui, viu? Não vem tocar as trombetas do inferno não, por favor. E vocês querem serem felizes? Então tá aí, a decisão está na mão de cada um de vocês. O caminho todos já conhecem. Basta tomar a verdadeira decisão de servir. Vamos juntos dedicar, aprender Meishu Sama e sua obra e construirmos o paraíso terrestre para alcançarmos a felicidade. Combinado? Combinado mesmo? Não senti muita firmeza não, viu? Olha só, né? Para finalizar, então, alguns avisos, né? Então, que dia que é mesmo o culto do paraíso terrestre? 15 de junho no solo sagrado, né? E dia 14 é aqui, tá bom? Então, é o contrário. Dia 15 é aqui e dia 14 é no solo. É tudo muito perto, então vocês me desculpem.
né? Então, dia 14 no solo, né? A gente já fechou nossa caravana, graças a Deus, né? E aí, quem não pegou o formulário, por favor, peguem, preencham. Como é que eu vou preencher? É ler o que está aqui, né? E aqui na folhinha de trás é colocar o nome de pessoas que vocês conhecem, que estão sofrendo, que vocês gostariam de encaminhar, de mostrar a Meixo Sama, né? Tem aqui também, né? Peguem ali, na verdade, o envelope do donativo de gratidão. Materializem sua gratidão, né? Porque é uma data importantíssima para os messiânicos e a gente precisa ressignificar, né? Ressignificar da vida, não é mais um culto, é o culto, é o momento, é o evento, tá bom? O donativo, eu vou aproveitar um pouquinho o espaço, eu vou me estender um pouco porque hoje eu não teve experiência de fé, tá bom? A experiência vai ser dia 15, muito especial. Vocês conhecem a Dona Keiko? Agora você tem que fazer, viu? É a Dona Alice e tá a Melissa Nevanda, que aqui a gente chama ela de Keiko, tá bom? Então, dia 15, né, ela vai fazer a experiência de fé aqui, tá bom? Mas o donativo, gente, não se prendam a valor, tá? O donativo de gratidão, vou aproveitar que tem muita gente hoje para falar. Não se prendam a valor, é o sentimento, né? Por exemplo, quando tem um filho, né, um ente querido, que vocês querem dar um presente, vocês não se preocupam alguns dias antes? É aniversário da minha mãe ou do meu filho, vocês não vão se preocupar em comprar um presente para ele, alguma coisa? Quando a gente manifesta esse sentimento, a gente está manifestando o espírito, né? O lado espiritual. Está colocando espírito na coisa. Você está colocando seu sentimento se preocupando. Aí você vai lá e compra, né, um presente muito bonito, uma roupa muito bonita, alguma coisa que esse filho ou essa mãe goste, preocupado se ela vai gostar do que você comprou para ela. Aí você está fazendo o quê? Começando a materializar essa gratidão para essa pessoa. Aí chegou o grande dia, que é o aniversário, né? Eu não consegui comprar um presente, né, uma camisa da Brooksfield, né? Mas eu fui ali na loja de R$1,99, tinha uma camisa branca linda, golinha japonesa, vai ser ela mesmo, né? Eu vou me preocupar se é bonita, não é verdade? Primeiro, se no dia do aniversário dessa pessoa, você entregou o presente para ela, e ela te olhou com gratidão, que ela gostou, significa que ela aceitou a sua gratidão. É a mesma coisa quando você faz seu donativo e oferece para Deus. Você pode estar passando uma maior dificuldade no mundo, mas se você conseguiu manifestar, nem que seja 1 centavo aqui nesse altar, para Meixo Sama, e foi sincero, o seu sentimento de alívio, de felicidade, é a resposta que Meixo Sama está te dando. Meu filho, eu aceitei sua gratidão, né? Vocês entenderam o que é o sentimento de gratidão mesmo em si? Não é o valor, é o sentimento. Tá bom? Também falar um pouco das caligrafias, né? Deixa eu ver, começar por essa daqui. Eu já falei semana passada, então está aqui disponível para vocês. Agora eu tirei fora do envelope, né? Essa daqui é a caligrafia Shinjo Tengoku, que é paraíso terrestre. Então a gente está na eminência desse culto, né? Quem não adquiriu, né, conversa comigo, faça o seu donativo e leva. Caligrafia tem uma importância muito grande, faz parte da arte. Meixo Sama, quem conhece, quem lê ensinamento, sabe o quanto que Meixo Sama apreciava a obra de arte, né? E caligrafia no Japão é algo muito sagrado, né, da igreja, é da cultura japonesa, né? Aí vamos lá combinar, né? Cultura japonesa é 10, né? É muito bonito. Mas caligrafia de Meixo Sama, além disso, tem um peso muito mais, não é peso, tem uma importância ainda maior. Dizem, né, as pessoas que serviam Meixo Sama, que quando eles tocavam uma caligrafia, né, de Meixo Sama, coisas aconteciam, coisas boas aconteciam. Está purificando, né? Conversa ali. Quem não tem condição de colocar altar, né, adquira uma caligrafia, né? É mais acessível, né? E aí vai ganhando permissão até para um dia também pôr o altar, tá bom? Isso tudo faz parte de altar de um lar de luz também. E a outra caligrafia, essa daqui, ó,
Komi Urakudo, que é mundo de plena paz e felicidade, que também está muito associado com o momento que a gente está falando hoje, né? Paraíso terrestre. Combinado? Se empenhem, tá bom? Depois vou perguntar, eu vou sair oferecendo. Quer uma caligrafia? Tá bom? Mas falo isso com respeito, tá bom? Tá acabando, tem só mais 2 coisinhas. Queria agradecer do fundo do meu coração, né? E também pedir perdão por não ter falado isso antes, mas eu queria dar para vocês um retorno sobre a festa dos amigos que a gente fez lá em São Bernardo, né? Então, eu agradeço, né, demais a cada membro, porque nesse dia nós somos os Orei Center que, segundo os Orei Center que mais vendeu convite. Em primeiro lugar ficou a Igreja São Bernardo do Campo, em segundo ficou os Orei Center Assunção. Olha que orgulho me chama, né? Porque, perdão, não é orgulho não, né? É orgulho, mas não é. Mas assim, nossa unidade, né? Ela se empenhou muito mais, né? Vendeu mais que difusão, que outras cidades, né? Nós somos uns Orei Center assim, em bairro, né? E olha o empenho. Segunda unidade que mais vendeu convite. Tinham quantas pessoas lá, Marcela? Você lembra? Umas 300, 400? Tinha muita gente, né? Muita gente aqui ganhou prêmio e foi muito importante. Tivemos um retorno material expressivo, né? Que vai possibilitar muitas coisas boas, né? Já compramos uma tenda para fazer atividade externa e aí vão ter muitas outras melhorias para os Orei Center, tá bom? E aí eu queria pedir uma salva de palmas para vocês por isso aí, tá bom? Obrigado, Marcela, obrigado, Carol, que se empenharam muito, encheu o saco de muita gente, mas foi bom, né? Quem foi lá valeu a pena, né? Dona Romilda, seu Ferrete bebendo lá que só, viu? Dona Alice, só faltou sair abraçada da brincadeira. Tá bom? E aí, vocês gostam de festa? Pode? Aqui não precisa. A caligrafia, sobre a caligrafia. Eu pus do quadro assim, e pus a escrita junto. Aqui muito bonito. Como fica muito linda. Não sei se vocês entenderam o que ela falou, que ela colocou a caligrafia, ficou muito bonito, né? E as pessoas, quando chegam em ver, perguntam o que é, né? Então elas estão recebendo luz, só em olhar a arte de Meisama. Vocês gostam daquela caligrafia que está ali? Né? Então, é isso, tá bom? É arte. E aí, falando de festa, vocês gostam de festa? Gostam mesmo? Não? Vamos fazer mais uma? Daqui? Então já está marcado, tá? Então não dá nem para desmarcar mais. Querendo ou não, vocês vão ter que fazer. Dia 25 de julho, um sábado, é a nossa festa julina daqui dos Orei Center Assunção. Julho, tá bom? Vamos arrumar um noivo para Marcela, tá bom? Vamos arrumar um noivo para ela? Então assim, gente, essa festa, nossa unidade, ela é muito gostosa, ela é aconchegante, né? Só que nós vamos fazer de tudo para acolher bem a todo mundo que participar aqui, tá bom? Então, os convites vão ser limitados, tá? Porque não adianta a gente vender muita coisa e as pessoas não conseguirem andar, né? Pessoas se esbarrando. Então, a partir do momento que a gente divulgar, já adquiram, tá? Para a gente conseguir fazer alguma coisa bem harmoniosa, bem gostosa, para todo mundo curtir muito. Tá bom? Marcela, alguma coisa sobre a festa que você queira falar? Quer pedir um noivo? Como não? Aí vocês aguardem que em breve ela vai fazer. Nós vamos fazer um vídeo surpresa aqui, tá bom? Já estamos elaborando. Tá bom? Combinado? Falei bastante hoje, né? Mas tá bom. Dormiu ou ficou acordada? Gente, então é isso. Com todo o meu amor,
fé e carinho, eu desejo a todos um feliz mês e uma boa missão. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento de junho de 2026 da Igreja Messiânica Mundial do Brasil, Joy Center Assunção. A todos os nossos sinceros agradecimentos e que tenham um feliz retorno aos seus lares.